Neste vídeo, vou mostrar uma estratégia de negociação que funciona muito bem. Eu só tenho que dizer a vocês que envolve o uso de bandas de Bollinger e RSI. É simples, fácil de usar e tem uma taxa de acerto bastante alta. Se você usá-lo corretamente, então, vamos direto ao assunto. O primeiro passo para a estratégia é configurar as bandas de Bollinger. Você não deve usar as bandas de Bollinger antes de ver este vídeo, porque este indicador é absolutamente incrível, e é uma ótima maneira de encontrar níveis de suporte e resistência. A primeira coisa que devemos fazer é ir para a TradingView, ou qualquer plataforma de negociação que você use. Clique na guia Indicadores, e digite bandas de Bollinger. Agora, a exibição padrão no TradingView é muito boa, mas queremos alterá-las para esta estratégia específica. A primeira coisa que devemos fazer é ir para a seção de comprimento e mude o valor para 30. Certifique-se de que o desvio padrão esteja definido. Também podemos remover o fundo do indicador, mas isso é uma preferência pessoal. Então, se você não sabia que é assim que as bandas de Bollinger funcionam, a linha central é uma média móvel. Portanto, para qualquer comprimento, esse indicador retrocederá tantas velas para encontrar a média entre elas. Então, para esta estratégia, estamos contando 30 velas. As linhas inferior e superior são linhas de desvio padrão. Tudo bem, temos a caixa do Bollinger configurada. Agora vamos adicionar o RS para fazer isso. Basta ir para a guia de indicadores e, em seguida, clique neste superior que diz índice de força relativa. Agora vamos modificar as configurações. Certifique-se de que a banda superior esteja definida em 70 e a banda inferior em 30. O comprimento padrão estará definido como 14, mas para esta estratégia, queremos que seja definido como 13. Se você não usou o RS antes, é um ótimo indicador para lhe dizer com certeza que no nível 30 está sendo sobrevendido e sobrecomprado se a linha estiver acima do valor de 70. Se a linha estiver abaixo do valor 30 está sendo sobrevendido. É hora de combinar esses dois indicadores e fazer alguns trades lucrativos. Certifique-se de assistir ao resto deste vídeo porque vou explicar uma dica crucial para a estratégia. Deixe-lo trabalhar bem para transformá-lo em uma máquina de fazer dinheiro. Então existem duas estratégias diferentes. Você pode escolher a usar esses indicadores. Ambas as estratégias são construídas em torno do conceito chamado de reversão à média. O que é reversão à média? Você pode perguntar. Bem, a palavra média significa média dos preços, e a palavra reversão é retornará. Para simplificar, a frase reversão à média significa apenas retornar à média dos preços, que é exatamente o que buscaremos com esta estratégia. Por exemplo, na maioria dos casos, se houver um movimento extremo de preço em uma direção, seja para cima ou para baixo, podemos prever, após esse grande movimento de preço, que o preço retornará à média móvel. Então, se o preço ficar acima da banda de Bollinger superior, devemos entrar em uma negociação vendida. Se o preço cair abaixo da banda de Bollinger inferior, devemos entrar comprados no mercado. Simples o suficiente, não é? As chances são de que não funcionaria muito bem. É por isso que adicionamos o RS anteriormente. Então, como você pode ver neste exemplo, o preço ficou acima ou abaixo das bandas de Bollinger muitas vezes, dando muitos sinais falsos. Então, se você entrou sempre aqui, provavelmente perdeu dinheiro. Para resolver isto, vamos adicionar mais um requisito. Você só pode entrar se o RS atingir um valor extremo, o que significa que só podemos entrar vendidos. Se o preço se mover abaixo da banda inferior de Bollinger e o RS ficar abaixo do valor de 25 para vender, só entraremos no trade se o preço ultrapassar a banda superior de Bollinger sobre o valor de 75. Então, como exemplo, estamos olhando para a Apple e o preço começa a cair abaixo da banda inferior de Bollinger, mas neste momento o RSI ainda não está onde nós queremos. Então esperamos um pouco, até que a linha de sinal fique abaixo de 25, ou desça até 20. Podemos entrar em uma negociação de compra neste ponto até o preço retorna à média. Exatamente como previmos agora, há algumas informações cruciais que você precisa saber sobre a estratégia, ou então simplesmente não vai funcionar. A próxima dica que estou prestes a lhe dizer é a diferença entre tornar essa estratégia lucrativa ou torná-la uma perda de dinheiro. Onde a estratégia tem suas falhas é quando o mercado está se movendo de lado. Para quase todas as estratégias de negociação, quando o mercado está se movendo de lado é muito mais difícil de prever. Como se mostra no exemplo, o preço vai abaixo das bandas de Bollinger inferiores e o tamanho é abaixo de 25, mas o preço continua caindo. Então você poderia entrar aqui, mas terá uma perda muito grande. Então agora eu vou te mostrar um pequeno truque para que você saiba o que o preço vai fazer antes mesmo de acontecer. Então, neste exemplo, as bandas de Bollinger estão neste momento muito próximas e quase não há movimento de preço e o mercado está se movendo de lado.
Você também pode ver que o RSI está se comportando de forma muito controlada e mantendo-se entre o retângulo roxo, sem ultrapassar os pontos principais que mencionamos anteriormente. Isso por si só deveria levantar imediatamente uma bandeira vermelha. Quando o mercado está assim, movendo-se lateralmente por um tempo, quando o preço finalmente rompe em uma direção específica, ele segue nessa direção com uma grande quantidade de ímpeto. Nesses tipos de exemplos, você nunca deve negociar, pois quando o preço começa a agir assim, é como tentar pegar uma faca caindo. Deixe-me mostrar outra estratégia que podemos usar para ajudar a resolver isso, que funciona como mágica absoluta. Você pode notar o preço começando a cair em direção à banda inferior de Bollinger e em seguida reverter fazendo uma nova baixa mais baixa. Mas algo interessante está acontecendo. O RSI fez uma mínima mais alta. Então temos o preço fazendo uma mínima mais baixa. Mas o RSI está fazendo uma mínima mais alta. Isso é chamado de divergência. E é um sinal absolutamente ótimo para entrar em um trade. Especialmente se o RSI estava previamente abaixo de 25 e o preço caiu abaixo da banda inferior de Bollinger. Se isso acontecer, há uma chance extremamente grande de que o preço se reverte e atinja uma nova alta. Como combinar as bandas de Bollinger com o RSI e tornar isso uma estratégia de negociação lucrativa? Tudo o que peço em troca é que você reserve 2 segundos do seu dia e curta este vídeo. Você também deve assistir ao meu outro vídeo, onde eu explico minha estratégia de MACD, que alcança uma taxa de vitória de 86%, o que é absolutamente incrível quando se trata de negociação. Então, vá conferir isso, e eu verei vocês na próxima vez. Isso é tudo, meus amigos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e curtir.